Vamos hoje, olha aí o cenário aqui, aquele cenário que eu já gravei com você. E hoje, dia 15 de março, domingo sem missa, domingo sem graça, não é verdade? Nós precisamos nos alimentar do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim como quando a gente levanta, por exemplo, hoje quando eu levantei, eu fui logo fazer uma deliciosa vitamina que eu amo de banana, né, gente? Não é todo dia não, que eu achasse um pouco doce. E tomei. Alimentei o quê? O meu corpo, né, que tem necessidades biológicas, necessidades também de comer, de se alimentar. Mas existe em nós todo o espiritual, né? Esse alimento espiritual que vem e nos alimenta, que é a palavra de Deus, mas também Jesus está no Santíssimo Sacramento do altar. E todo domingo nós precisamos ir à missa. Para quê, Deise? Você pode até perguntar, né? Para nos alimentar do nosso Cristo Jesus, para nos alimentar da palavra e nos alimentar do Senhor, do Senhor. E hoje é um domingo muito especial. Todos os domingos são especiais, mas hoje é o domingo letário. Você pode até perguntar, eu anotei aqui um monte de coisinha para me explicar bem direitinho. É o quarto domingo e ele é chamado Domingo Letário. É o domingo da alegria, né? Este nome ele vem da antífona de entrada de hoje, que vai dizer do missal romano: Alegra-te, Jerusalém, reuni-vos todos vós que amais, que a amais. Alegra-te, ó Jerusalém, reuni-vos todos vós que amais. Então, o significado da palavra letare, né, vem do latim e significa alegra-te ou exulta de alegria. Então, no meio da quaresma, a igreja vem nos recordar que a penitência cristã sempre aponta para a alegria da ressurreição. Então, já no meinho, já nos aproximando, né, da grande semana, que é a Semana Santa, a igreja vem nos recordar que a penitência cristã sempre aponta para a alegria da ressurreição, né? Um dos sinais, né, visíveis dessa mudança de tom litúrgico é o uso da cor róseo, né, nas vestes litúrgicas, que substitui a tradicional roxo da quaresma. Então, somente hoje, nesse período quaresmal, tem esse domingo, o domingo da alegria. Quero dar aqui uma sugestão para você, como sou ministra de música. Talvez você esteja aí remexendo aí nas suas coisas, nos seus livros, aquele livro de antigamente, aquele Paulo Afonso, lá de Padre Ramos, aquele roxinho, tem essa. Alegres vamos, canto de entrada. Alegres vamos à casa do Pai, e na alegria cantar seu louvor em sua casa. Somos felizes, participamos da ceia do amor. Ótima dica, depois mais na frente da live faça as outras, tá legal? E aí o róseo simboliza esta alegria moderada, né? Pois é suave esse roxo e vem nos sinalizando essa alegria que vem. Jesus Cristo que passa pela cruz, mas que vai ressuscitar. Amém? E aqui também vai dizer que nós estamos no caminho da penitência, já podemos entrever a luz da Páscoa que se aproxima. E essa cor pode ser usada nos paramentos do sacerdote, na casula e na estola. Então hoje nós, quando você for, ainda não fui não, vou na missa de 18, e você?
Aqui na nossa cidade de Paulo Afonso nós temos uma missa de 7h30, na Catedral Nossa Senhora de Fátima. Nós temos a missa de 10 horas, nós temos as missas às 17 e 19. E aqui na igreja também de Perpétuo Socorro, bem pertinho da minha casa, quase no muro, glória a Deus, teve a missa de 8 e agora vai ter a missa mais tarde, às 18 horas. Nós não podemos ficar sem a missa, porque nós nos alimentamos de Jesus. Para prosseguir, para essa semana que segue, segunda, sexta, sábado, nós possamos estar alimentados, cheios do Espírito Santo de Deus, né? Então, vamos partir agora para o Evangelho de hoje. Aqui eu estou com a Igreja de Oração. Meu amigo Mateus vai me perdoar, viu, Mateus? Mateus é o nosso querido professor de música e também é um litúrgico, né, gente? Um grande teólogo, acredito. Vai me perdoar, Mateus, porque eu fico sempre assim com ele também. Mas a Bíblia está aqui, viu, Mateus? A Bíblia está aqui. Mas é porque aqui já está marcadinho, né? O Mateus colocava para a gente na nossa formação de músicos e também para as pessoas que nós precisamos nos apegar um pouquinho da liturgia para que a gente possa ir à palavra na Santa Missa, escutando e bebendo de tudo aquilo que o Senhor nos dá. Também nas orações eucarísticas, os inícios, a gente também deve ver que precisamos estar atentos e aprendermos por aqui. Então hoje, nesse dia 15, vai falar desse cego de nascença, um cego de nascença, viu? Bora ver. Vamos ver aqui. Um evangelho grande, mas muito rico. A primeira leitura que eu vou ler hoje, que vai falar maravilhosamente sobre Davi, né? Sobre Davi. É o livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo de 16, 6 a 7. Davi é ungido rei de Israel. Vou botar essa luzinha. Faz assim. E Davi é ungido rei de Israel. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias o Senhor disse a Samuel: enche o chifre de óleo e vem para que eu te envie à casa de Jessé de Belém, pois escolhi um rei para mim entre os seus filhos. Assim que chegou, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: não olhes para a sua aparência nem para a sua grande estatura, porque eu o rejeitei. Não julgo segundo os critérios do homem. O homem vê as aparências, mas o Senhor olha o coração. Jessé fez vir seus 7 filhos à presença de Samuel, mas Samuel disse: o Senhor não escolheu a nenhum deles. E acrescentou: estão aqui todos os teus filhos? Jessé respondeu: resta ainda o mais novo que está apacentando as ovelhas. E Samuel ordenou a Jessé: manda buscá-lo, pois não nos sentaremos à mesa enquanto ele não chega. Jessé mandou buscá-lo. Era Davi, ruivo, de belos olhos e de famosa aparência. E o Senhor disse: levanta-te e ungiu. É este. Samuel tomou o chifre com óleo e ungiu a Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Você fica aí do seu cantinho, aí no canal. Graças a Deus, essa grande escolha.
O Senhor não olha as aparências. Se Ele fosse olhar, eu sempre digo, se Ele fosse olhar para mim, Ele nunca que teria me escolhido para ser uma pregadora do Evangelho. Por quê? Porque também sou pecadora. Mas o Senhor vai além. Ele nos olha não com com a aparência, mas Ele olha com o seu coração, com o seu terno amor, com o seu coração misericordioso. Fez a escolha de Davi. A gente vai falar mais na frente um pouquinho mais dessa escolha. O Salmo responsorial, ele é o Salmo 22, 23, que a gente sempre diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Só que aqui no refrão vai dizer, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Eu vou cantar o refrãozinho aqui do Salmo que eu cantei ontem na Santa Missa, das 19 horas, nos Vicentinos. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Foi esse o refrão. E aqui vai dizer numa das estrofes, o Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. A segunda leitura, a leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo de 8 a 14. Irmãos, outrora eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Vivei como filhos da luz, e o fruto da luz chama-se bondade, justiça, verdade. Discerni o que agrada ao Senhor. Não vos associeis às obras das trevas, que não levam a nada, antes desmascarai-as. O que essa gente faz em segredo, tem vergonha até de dizer. Mas tudo que é condenável torna-se manifesto pela luz, e tudo que é manifesto é luz. É por isso que se diz, desperta, tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e sobre ti Cristo resplandecerá. Palavra do Senhor, graças a Deus. E é chegado o Evangelho que é bem grande, mas eu não vou ler todo. Deixa eu ver aqui, que aqui ele é menorzinho e depois a gente vai meditando no restante. Vamos ver aqui. Esse evangelho desse homem que é um que nasceu cego e que muitos se perguntam quem foi o culpado por ele ter nascido cego? Foi o pai, foi a mãe, foi os parentes? O que é que foi mesmo que ele nasceu cego? E o Senhor vai explicar. Bora lá. A cura da cegueira e o fim do estigma do castigo divino. Naquele tempo, ao passar Jesus, viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus, Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou os pais? Jesus respondeu, nem ele, nem os seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. Né? E aqui eu quero, aqui na palavra vai dizer, naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença, os discípulos perguntaram, né? E Jesus vai dizendo aqui, é necessário que nós realizemos as obras daqueles que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo. Sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego e disse-lhe, vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi
lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: sim, é ele. Outros afirmavam: não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: aquele homem, chamado Jesus, fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: vai a Siloé, lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram: onde está ele? Respondeu: não sei. E aí a mensagem vai, mas o que é que a gente quer partilhar hoje, irmãos, dessa palavra belíssima? Quando a gente escuta a primeira vez, a gente diz: vixe Maria, que gesto, né? De Jesus, de pegar e cuspir na lama e colocar nos olhos do céu. Mas Jesus é Deus. Jesus coloca aquela lama molhada nos olhos daquele homem. Mas primeiro ele diz: vai lá, lava-te em Siloé. Não é, gente? Vai lá. Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego e disse: vai lavar-te na piscina de Siloé. Primeiro ele cuspiu naquela lama, colocou nos olhos e disse: agora vai te lavar na piscina de Siloé. Vai lá. E ele foi. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Olha a obediência daquele homem. Se ele dissesse: vou nada, vou deixar aqui mesmo. Né? Como a gente, que a gente só quer as coisas mesmo na hora. É tudo muito depressa para a gente e não espera para ver o que o Salvador fará com aquele pedido. A cegueira não era apenas uma doença de velhos. Normalmente, com a chegada da idade, né? A gente diz: não, ficou cego. Ou então com o diabetes. Ah, ficou cego porque teve o diabetes. Aí ele foi alterando também a visão. Normalmente, com a chegada da idade, nós sabemos que começamos a surgir alguns sinais, né? De algumas complicações, como catarata, outras coisas mais. Muitas pessoas acabavam perdendo a visão por conta desses agravantes. Porém, no texto de hoje, no evangelho de hoje, fala de uma cegueira que era congênita. Então, ele já nasceu sem enxergar, já nasceu sem a visão. Que era congênita ou ocorrida no nascimento. Como as demais doenças naquela época, a cegueira era tida como um castigo. Então, quem nascesse cego era tido ali como um castigo de Deus. E a gente sabe que não é um castigo. Vamos entender bem direitinho agora. Né? Era tida como um castigo ao pecado dos pais ou uma culpa dos antepassados que aquela criança devia carregar. Nada disso era verdadeiro. Era o povo que pensava. Né? Jesus, para curar aquele homem, adota uma terapia inusitada. Vamos ver essa terapia de Jesus. Né? Então, Jesus, ele prepara uma massa com a saliva, enterra, uma forma de demonstrar que do seu ser, a saliva sai uma força de graça que encontra a humanidade frágil, a terra, para que novamente o homem seja modelado. Vai lembrando ali: não te esqueças, somos pó, e ao pó vamos voltar. O primeiro homem ali, de um sopro. Jesus que encontra aquele homem. Jesus que encontra aquele homem, né? E coloca a saliva na terra, coloca as mãos com aquela terra nos olhos dele. O homem seja modelado segundo o projeto divino, o barro. Então tem os três elementos aqui. A luz que dissipa nosso interior. Jesus envia, logo que coloca
terra, o barro molhado, cospe primeiro, coloca o barro molhado nos seus olhos, nos olhos do céu. Ele diz, agora vai lá para Siloé, banhe-te na água. Sem a sua luz nós vemos apenas as aparências. Nos paramos na superficialidade das coisas e das pessoas e não somos capazes de ver as coisas e as pessoas como elas são de fato. Né? O que é que a gente vê na primeira leitura de hoje? A escolha de Davi. Para o pai de Davi, que tinha 7 filhos, Ave Maria, Davi nem sequer cogitava a ideia de ser escolhido. Um baixinho, um menininho estava ali, oxe, que coisíssima nenhuma. Numa primeira guerra, o primeiro tiroteio, Davi, na cabecinha do papai, do Davi, ia morrer. Deus não olha isto, não vê as aparências. Ninguém podia imaginar que Davi seria o escolhido por Deus. Foi preciso um olhar tocado pela graça divina, para que não se perdesse a eleição de Deus. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. A gente vai falando e vai precisando da água. Olha aqui a água. Ninguém podia imaginar que ele seria o escolhido por Deus. Foi preciso um olhar tocado pela graça divina para que não se perdesse a eleição de Deus na vida do futuro rei de Israel. Deixemos hoje, irmãos e irmãs, que o Cristo toque a nossa cegueira espiritual. Muitas vezes não conseguimos ver além. Eu acredito que seja o Frei Patrício Chadini que diz, usa os óculos do amor. Usar esse óculos quer dizer olhar o outro além das aparências, porque quando eu olho o outro, eu digo, mas ali lá vem aquele homem, mais aquele homem tão enjoado. E a gente também é enjoado, viu? Eita que nós somos enjoados, eu mesmo sou muito enjoada. Ah, se não fosse a graça e a misericórdia do Pai para me tocar e me encontrar na minha ruindade, nos meus pesares, nos meus aborrecimentos, Jesus Cristo me salvou. Olhou para mim e me escolheu. Né? Então deixemos hoje que Jesus venha em toda a nossa cegueira espiritual, para que nós possamos enxergar novamente. Nós possamos ver a ação de Deus que se dá em nossa vida em cada momento. Já pensou? Se ali na primeira leitura, vou até colocar ela aqui, se o Senhor não tivesse tocado também o coração de Samuel, enche o chifre de ouro, vem para que eu te envie,